A Madalena fica sem palavras, depois ela se levanta e diz à Paz que não sabe o porquê, mas que no fundo ela sabia que alguma coisa estava acontecendo, porque ela estava sentindo isso bem ali no seu coração e que ela sabe muito bem que um coração de mãe nunca se engana. A Paz diz que isso é uma grande verdade, que Deus deu a elas esse dom de pressentir tudo que se passa com seus filhos. A Paz diz que a Roselena assegurou para ela que o Cláudio tem certeza que a filha dele morreu ao lado de sua esposa e que disse a ela que se ela confessar toda a verdade a ele agora, isso irá trazer para ele uma dor terrível. Só que ela fica pensando que por outro lado daria a ele uma grande alegria. Depois de muita conversa ali, a Paz diz que tem muito medo de confessar a Lucina toda a verdade, mas que ela não pode seguir assim calada, e ela começa a confessar tudo ali e nem percebe que a Violeta está ali de butuca escutando tudo. Tudo começa quando o Rodrigo liga para a Luciana na casa da Estelinha e a Marianinha atende e diz a Luciana que lhe parece que é o Dr. Cláudio Linhares. E quando a Luciana atende, ela toda feliz ali, chamando ele de Cláudio Linhares, e o Rodrigo fica revoltado e diz que não é o Cláudio Linhares e que sim, é o Rodrigo. E a Luciana fica meio confusa e o Rodrigo pede perdão a ela se ele decepcionou ela por ela achar que quem estava ligando ali era o Cláudio. A Luciana, por sua vez, pede desculpa ali por essa confusão e pergunta a ele o que ele deseja. O Rodrigo diz que ligou para ela para pedir a ela permissão para levar o Arete para uma volta com ele de avião. A Luciana diz que sim, mas que espera que seja rápido porque ela está voltando em alguns dias, e o Rodrigo diz que hora que ela está com muita pressa para sair de perto dele. A Luciana apenas diz que não quer discutir e diz que tudo que ela quer é ir mais rápido possível e diz que isso é tudo. O Rodrigo diz que é porque ele tem uma viagem no dia seguinte e que volta logo em seguida. A Luciana diz que espera que quando ele voltar ele consiga encontrar eles ainda ali porque ela não vai atrasar a viagem dela não. O Rodrigo diz que ok, que está bem, e a Luciana dá adeus a ele, desliga o telefone e o Rodrigo fica ali resmungando e revoltado. Ele fala que foi muito curta a história de amor deles dois. Já com a Luciana, o Arete pergunta a ela o que foi que o Rodrigo disse a ela e se ele vai levar ele em seu avião, e a Luciana responde que acredita que sim, mas que o negócio é que o Rodrigo trabalha muito, e o Arete fala que não vai se preocupar com isso porque o Rodrigo lhe prometeu e tudo que se promete se cumpre. A Luciana tenta falar um pouco mais, praticamente tirando um pouco da expectativa da criança, mas nesse momento chega o Fabian e o Lorenzo e a Luciana pergunta se eles conseguiram algum emprego. O Lorenzo responde que não, que é muito difícil encontrar um bom emprego, tendo em vista que eles não têm o estudo concluído, e o Fabian diz que eles estão pensando em abrir um negócio próprio para eles dois. Mais à frente, a Luciana, que está com a Estelinha e a Marianinha, ela agradece a Luciana, depois ela dá boa noite e sai para dormir, e a Estelinha agradece a Luciana por ter ficado com a Marianinha o dia todo enquanto ela não estava. A Luciana diz que não tem por que ela agradecer, porque é um prazer ela ficar com ela, porque a Marianinha é uma menina muito doce, muito linda, e depois ela diz que vai ver a mãe, mas antes que ela vá, a Estelinha chama ela, pega em seu braço e diz que tem uma coisa para falar para ela, que ela nunca duvide do grande amor que a mãe dela tem por ela, deixando assim a Luciana bem confusa, sem entender nada, porque do nada ela falou isso. Já com a Paz, ela levou um chá para Madalena e pergunta a Madalena se ela está se sentindo mais tranquila, e a Madalena diz que sim, agradece a ela e depois fala que o que está acontecendo hoje talvez seja porque ela não tenha sido uma boa mãe para sua filha. A Paz diz que não e pede para que ela não diga isso, porque ela foi uma ótima mãe para Violeta e que ela deu tudo o que ela pôde a ela, até que ela decidiu ir tentar vencer na capital. A Madalena diz que fica em dúvida se não foi ela mesma quem motivou a Violeta e procurar outras opções.
Paz responde que os pais dão aos filhos que podem, mas que o destino eles não podem decidir, porque eles mesmos é quem decide isso. A Madalena diz que o que mais está doendo nela é que a Violeta não teve a confiança nela para lhe contar tudo. Paz diz que entende ela porque o mesmo se passa com os filhos dela, com a Luciana e o Lorenzo, e a Paz ainda fala a Madalena que a Violeta é uma ótima menina e que todos sabem disso. A Madalena diz que não nega isso, mas que o problema da Violeta é que ela está apaixonada por um homem casado e que tem 2 filhos, e diz que não sabe o que sente nesse momento, se sente dor ou raiva. A Paz pede para que ela não julgue eles, nem muito menos a Violeta, porque elas sabem muito bem que os filhos delas se calaram, na verdade foi para proteger elas e não causar dor. A Madalena fica sem palavras, depois ela se levanta e diz a Paz que não sabe o porquê, mas que no fundo ela sabia que alguma coisa estava acontecendo, porque ela estava sentindo isso bem ali no seu coração, e que ela sabe muito bem que um coração de mãe nunca se engana. A Paz diz que isso é uma grande verdade, que Deus deu a elas esse dom de pressentir tudo que se passa com seus filhos. A Madalena diz que agora ela sabe o porquê ficou tanto tempo sem ver a sua Violeta, porque ela preferiu continuar sendo enganada, que preferiu uma mentira do que ter forças para enfrentar essa grande dor. No dia seguinte, a Luciana recebe a ligação do Cláudio e fica muito feliz, e o Cláudio diz que passou lá para pegar a mãe dela para tomar um cafezinho, mas que ela não estava. E a Luciana diz que a mãe dela saiu com a Estelinha, e já em outra cena a Paz está conversando com a Madalena, e a Paz diz que a Rosalina colocou ela contra a parede perguntando o que ela achava que a Luciana iria fazer se ela confessasse toda a verdade para ela, e que quando ela, a Luciana, se der de conta que ela, a Paz, lhe negou a oportunidade que ela pudesse viver outra vida, ela questionou ela o que ela, a Luciana, iria fazer quando descobrir que ela tem guardado esse segredo por todos esses anos. Madalena pergunta: e o pai dela, o que vai acontecer com esse homem? A Paz diz que a Rosalina assegurou para ela que o Cláudio tem certeza que a filha dele morreu ao lado de sua esposa, e que disse a ela que se ela confessar toda a verdade a ele agora, isso irá trazer para ele uma dor terrível. Só que ela fica pensando que por outro lado daria a ele uma grande alegria. Depois de muita conversa ali, a Paz diz que tem muito medo de confessar a Luciana toda a verdade, mas que ela não pode seguir assim calada, e ela começa a confessar tudo ali e nem percebe que a Violeta está ali de butuca escutando tudo. A Paz então continua falando ali que não sabe o que vai fazer quando estiver frente a frente novamente com esse homem, e declara que a Luciana tem que saber que ela não é a sua verdadeira mãe, e que os verdadeiros pais dela são Cláudio Linhares e Aurora Linhares. A Violeta fica chocada ao escutar tudo isso, e nesse momento alguém bate na porta. Quando a Madalena atende, é justamente o Cláudio. Ele entra, dá bom dia a Madalena, e quando dá bom dia a Paz, ela fica ali, olha, paralisada, chocada, sem saber o que fazer.